eu quero conversar com vocês sobre um novo tempo. É o mês de janeiro, é o Réveillon, Ano Novo, Vida Nova, um novo tempo. Do dia 31 para o dia 1º, tem essa magia de que alguma coisa vai acontecer, né? Do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, a gente teve 365 oportunidades de fazer algo novo, mas a gente acha que no dia 31 de dezembro, alguma coisa vai acontecer e a gente vai conseguir mudar. Quem teve a ideia de cortar o tempo em ciclos, fez isso com a gente tem aquela sensação, está encerrando um ciclo para começar outro. E muita gente pega isso como motivação. Não, esse ano eu não fui na academia, mas a partir do dia 1º, deixa só virar o dia 1º que eu vou na academia. Tem gente que tira dessa virada uma motivação especial que faz com que a pessoa realmente tome uma atitude diferente. E eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso, chego a ter inveja, por quê? Porque comigo não acontece nada do dia 31 para o dia 1º. Eu não consigo ter uma ideia, uma motivação. Até dia 31 eu era assim, agora a partir do dia 1º eu vou ser diferente. Eu não consigo. Eu gostaria muito de ter essa motivação. Gente que acredita, né? Eu morei muito tempo na praia, né, Leandra? Estamos recebendo aqui, gente, a visita da Leandra, lá de Guaranhões. Veio fazer um trabalho aí, psicóloga renomada, top lá no Espírito Santo. Veio prestar uma consultoria aqui em São Paulo. E está hospedada lá nos Playboy, lá, entendeu? Vou levar ela depois, está lá perto do aeroporto de Congonhas. Aí ela achou que o Itaim era lá do lado, Creuzinho. Ela falou, estou aqui perto do Itaim, vou lá ver o pastor. Tadinha. O Itaim nosso é o de cá. É o melhor Itaim, é o daqui, aleluia. Lá aquele pouquinho de gente, um monte de prédio chique, ninguém fala com ninguém. Aquilo lá está por fora, aqui que é o bom. Então, Leandra ainda mora lá, eu morei lá muitos anos na beira da praia, e eu ficava bobo de ver como que as pessoas no dia 31, vai lá na beira da praia pular onda, não é nem onda, é espuma de onda, né? Vem aquela espuminha, a pessoa, 1, e 2, e vou. Pelo amor de Jesus Cristo, eu queria ter essa fé, eu tenho inveja. Como que a pessoa acha que ela vai pular 7 espuminhas de água salgada em cima de uma areia e aquilo vai mudar a vida dela? Não consigo acreditar, não consigo. Tem que ter muita fé. Eu sou pouco crente, eu consigo acreditar só em Deus mesmo. Porque acreditar nessas coisas é demais para mim. Acreditar que eu vou comer uns caroços de uva, de sei lá o quê, de romão. O que eles comem? Caroço de quê? E vai, não sei o quê. Se usar um tipo de roupa, vai ser uma coisa. Se usar outra roupa, vai ser outra. Como assim, gente? Então, eu fico vendo essa situação do Réveillon, o quanto isso mexe com as pessoas. Nunca mexeu comigo, eu nunca tive essa predisposição para acreditar que na virada, não sei o quê, tem que fazer isso, fazer aquilo. Nunca botei roupa de cor, nada. Mas eu fico bobo de ver a quantidade de gente que busca nessas coisas uma motivação. E aí, essa nossa série de mensagens, chamada Um Novo Tempo, fazendo alusão à virada do ano, estamos num novo ano, 2024. Um ano que a gente nunca viveu. E a gente precisa ver e definir como a gente vai viver esse ano. Porque é um novo tempo. Virou um ciclo. E a Larissa abriu essa série na quarta-feira, brilhantemente, no sonho de Jacó, né? E nos relembrou da importância da gente sonhar, da gente ter novos sonhos, principalmente se esses sonhos estão em Deus e visam a glória de Deus. E eu quero continuar essa conversa com vocês, falando sobre uma nova motivação. Qual é a nossa motivação, irmãos?
com que motivação a gente vai viver 2024. O que é que nos motiva? O que é que nos impulsiona? O que é que nos anima? Qual é o motivo que vai nos fazer mudar e experimentar o resultado das mudanças? Porque depende da gente mudar. Às vezes a gente quer mudar a roupa, quer mudar o lugar, quer mudar, mas precisa mudar aqui dentro. A motivação precisa ser boa para que os resultados sejam bons. E aí eu me lembro de uma ovelha muito querida, que eu não tenho autorização para falar o nome, mas é uma história maravilhosa. É uma história que certamente poderia ter acontecido comigo. E eu vou confessar um pecado aqui para vocês. É o que o Tiago diz, né? Confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. Perdoado não, Deus que perdoa, mas para curar, entendeu? Que às vezes a gente é perdoado, mas não é curado. Aquele negócio fica remoendo aqui dentro e continua fazendo mal. Então o Tiago diz, bota para fora e confessa que cura. Então deixa eu confessar mais um aqui. Quando alguém tem uma ideia boa e me apresenta uma ideia boa, eu tenho inveja. Eu penso assim, poxa vida, por que não fui eu que tive essa ideia? Eu tenho esse pecado, vou te confessar. E eu vou te falar, a equipe ministerial e liderança, diretoria da PIB Itaim, é tudo gente que tem umas ideias melhor que as minhas. Agora vocês imaginam a prova que é conviver com esse povo. As ideias deles são sempre melhor que as minhas, e eu fico morrendo de inveja. E quando alguém vive uma história boa, eu já vivi algumas histórias boas. Fui no podcast do Divaldo, né? No Acontece na ZL. E ele assistiu um vídeo meu na internet, ele viralizou no Facebook, mas ele assistiu, acho que foi no YouTube. Um vídeo de um negócio de um entulho que aconteceu na reforma da igreja lá, em Guaranhuns. Eu vivi uma história do entulho. Se você ainda não assistiu, me lembra, eu te mando o link pelo WhatsApp para você conhecer a história desse entulho. Esse entulho me soprou para muitos lugares no Brasil. O pessoal mandava mensagem para mim e dizia assim, pastor Manu, o senhor é o pastor do entulho? Aí eu falava, do entulho? É, do entulho do vizinho da igreja. Ah, sou eu sim. Ah, a gente queria que o senhor viesse pregar aqui. Eu, olha, pastor do entulho. Foi uma história maravilhosa. Mas depois dessa eu não vivi mais nenhuma maravilhosa. Eu vivo pouca história boa. Então, quando alguém vive uma história boa, que é digna de você contar, eu fico com inveja. Eu falo, por que essa história não foi comigo? Eu fico com inveja. Pronto, confessei meu pecado. E esse irmão, querido, precioso, eu estava jantando na casa dele, a gente conversando, e ele falou, pastor, essa semana aconteceu um negócio comigo que foi muito complicado. O que foi, meu irmão? Pastor, eu estava no trânsito, com a minha esposa do lado, e eu estava cheio de problema, desse jeito e daquele, etc, e tal, e tal, e tal. E eu vim andando ali na terceira ponte, que atravessa de Vitória para Vila Velha, e os caras muito devagar, e eu acelerado, cheio de coisa para resolver, e já estava ficando tarde, e eu buzinando no trânsito, e tal, aí veio um menino de moto, aí eu fui jogar pelo cantinho, o cara de moto veio e pum, bateu no meu retrovisor. Aí eu desci do carro e fui lá, porque eu não sei o quê. Aí ele encostou assim, todo preocupado, se tinha machucado, se tinha quebrado. E eu fui para cima dele, pastor, com tudo. E e esbravejei com ele, gritei. Aí ele montou na moto, foi embora, eu entrei no carro, bati a porta. Aí minha esposa virou para mim e falou assim, meu amor, parabéns. Agora esse motoqueiro sabe que você é crente. Não ficou nenhuma dúvida. Com certeza ele foi embora pensando, quebrei o retrovisor de um servo de Deus. Eu confesso que eu fiquei com inveja. Eu queria contar essa história sendo eu o personagem principal. Porque eu vou te falar, eu sou muito propenso a viver uma história dessa. Talvez não no trânsito, mas em outra ocasião. Numa outra situação, talvez com um vizinho, com um parente, com um colega de trabalho.
Não importa a situação ou a circunstância, o local, as pessoas, nós estamos sempre propensos a ser o personagem principal dessa história. A gente reagir de um jeito que comprova que a gente serve a Deus. E eu gosto muito de um autor chamado Stanley Jones. Ele escreveu pouca coisa, mas tudo que ele escreveu é bom demais. Ele tem um livretinho que o Chad publicou em português, chamado Jesus é Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. E nesse livro ele defende a tese de que os cristãos se revelam cristãos mais nas suas reações do que nas suas ações. Stanley Jones diz assim: agir bem, muita gente age mesmo sem ser crente. Tem alguém passando fome, toma uma comida. Muita gente faz isso. Nem todos são cristãos. Olha, ali está precisando de uma ajuda. Vamos nos unir e vamos ajudar? Vamos, nem todos são cristãos. Então, disse o Stanley Jones, agir bem, muita gente age, porque a imagem e semelhança de Deus que há em nós, os atributos que Deus comunicou com a humanidade, embora ainda não tenha depositado a fé em Cristo, aqueles atributos continuam lá. Portanto, o homem é capaz de fazer o bem, mesmo sem ser habitação do Espírito. Aí o Stanley Jones diz, mas é muito mais difícil que as pessoas que não têm o fruto do Espírito consigam reagir bem diante de circunstâncias adversas. E a tese dele é essa: nós demonstramos a nossa fé mais nas nossas reações do que nas nossas ações. E é por isso que eu concordo com ele e entendo que eu poderia ser o personagem principal dessa história. De, com a minha reação, provar que eu não sou crente, embora seja pastor. Porque dependendo da reação que eu tiver, nunca alguém vai imaginar que eu sou crente, muito menos um pastor. E aí, queridos, essa reflexão me levou para esse texto, que eu quero que você leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aquela versão que nós decoramos, quer comais, quer bebais. Então, o apóstolo Paulo aqui está orientando a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja muito boa. Ela tinha todos os dons. Gente de tudo quanto é lugar do mundo. Porque Corinto era um lugar de passagem. O pessoal saía do porto de Éfeso e precisava chegar em Roma, na capital do império. E aquela rota marítima, passando pelas ilhas gregas, passando ali beirando o extremo nordeste da África, era uma rota mais longa. E eles então perceberam que a cidade de Corinto tinha lá uma faixa de terra que separava o mar, mas que era uma faixa de terra pequena. Então eles decidiram fazer essa obra, abrir aquela faixa de terra e criar ali um canal, tipo o canal do Panamá, que foi feito assim também, e outros lugares no mundo. Então você tem mar do lado de cá, tem mar do lado de lá e uma faixa pequena de terra. Então os caras abriram um canal. E o navio, a partir daquilo, ao invés de descer lá embaixo, se não tivesse nenhuma encomenda lá para baixo, ele cortava no meio e passava por Corinto para poder chegar em Roma. Roma, a capital do império, né? Não era o porto na cidade de Roma de hoje. É que o porto mais próximo da cidade, o porto de Roma, não é da cidade de hoje, é do império que eu estou falando. Então,
Corinto era uma espécie de Graal do mundo antigo. Uma espécie de parada obrigatória. Já que vamos cortar caminho por aqui, a viagem vai ficar mais curta, então a gente para em Corinto, faz uma manutenção no barco. Se tiver alguém doente, procura um remédio. Se tiver precisando de mais marinheiro, a gente recruta ali na cidade, porque muita gente ia lá para trabalhar. O trânsito de navios ali era enorme. Então ali vinha gente de tudo quanto era lugar da Ásia, indo para Roma, e vinha tudo que era tipo de gente de Roma, às vezes também indo para a Ásia. Então Corinto era essa miscelânea, uma junção de tudo quanto é idioma, de tudo quanto é língua. Por isso que Paulo precisou orientar. Obrigado, Gui. Muito obrigado, meu filho. Você me lembrou de usar, né? Que às vezes fica aqui, eu não lembro. Obrigado, Gui. Até que hoje não está muito não, né, gente? Está até fresquinho, né? É porque o que nós vivemos uns dias para trás aí, vou te falar, hein? Então, gente, quem está comigo? Por isso que Paulo escreve para essa igreja e orienta assim, ó, gente, se você quiser orar no culto, você precisa orar na língua que todo mundo entende. Porque se você orar na sua língua, ninguém vai ser edificado, porque ninguém vai entender o que você está falando. Então, se alguém for pregar ou orar no culto, peça a alguém que possa traduzir, interpretar, para que todo mundo entenda. É assim que nós interpretamos o dom de línguas, que são idiomas. A exemplo do Apocalipse, onde João viu na eternidade gente de toda tribo, toda raça, toda língua e toda nação. Portanto, nós entendemos o termo língua como idioma. E é assim que a gente explica, se está certo ou não. Ninguém é salvo por sua hermenêutica, mas pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Mas é assim que nós entendemos. Daí, Paulo precisava orientar aquela igreja nas mais diversas áreas. Para a igreja de Corinto, Paulo orientou relação de patrão com funcionário, Paulo orientou relação de família, Paulo orientou problemas morais. Um menino pegou a mulher do pai dele e desfilou em Corinto e todo mundo viu, a madrasta. E aí chegou em Paulo a notícia e o Paulo, gente, trata esse menino, não pode acontecer isso. Então a igreja de Corinto era uma igreja que crescia exponencialmente, que se tornava muito grande, muito relevante, mas veio nesse pacote, com toda essa mistura, todos os problemas que você possa imaginar. E nesse texto aqui, Paulo está falando sobre como aqueles cristãos de Corinto precisavam viver para se diferenciar das outras pessoas. Paulo vai dando orientações para que aqueles irmãos de Corinto não fossem como esse irmão que eu acabei de contar a história. Porque o pessoal de Corinto, eles quando iam conviver na sociedade de Corinto, eles reagiam muito mal, e isso depunha contra o testemunho cristão deles. Eles davam um péssimo testemunho. Então é como se Paulo estivesse dizendo para os coríntios: parabéns, coríntios, agora todo mundo aí sabe que vocês são crente, depois que o menino pegou a mulher do pai dele, depois que um brigou com o outro, saíram na mão, não sei o que e tal, depois desse monte de confusão, ainda chega no culto, um fala no idioma, outro fala no outro fala no outro, todo mundo quer pregar, quer orar, cada um no seu idioma, ninguém entende ninguém, virou uma confusão isso aí. Aí Paulo diz, então calma, vamos por partes. Como que resolve esse problema? Desse jeito. Como que resolve esse outro problema? Desse outro jeito. E aí ele vai orientando, assunto por assunto. Chega aqui, ele entra no assunto da comida. Você sabe, lá em Éfeso tinha o templo da Diana, e em Corinto tem o templo da Afrodite. Portanto, o paganismo, a adoração à deusa pagã Afrodite era muito forte em Corinto.
As pessoas, quando passavam por lá nos navios, quando o navio parava para fazer manutenção, elas desciam, iam até o templo, prestavam, entregavam lá alguma oferenda para divindade pagã, divindade entre aspas, né? Afrodite, que era a deusa da fertilidade, do amor. E então, essa Afrodite não tinha sacerdotes, ela tinha sacerdotisas. E as mulheres recebiam os que frequentavam o culto e eram sacerdotisas, e recebiam, e a pessoa falava, eu vim aqui para adorar Afrodite, porque eu quero que minha mulher engravide. Minha mulher não está engravidando, ela é a deusa da fertilidade, quero que minha mulher engravide. Aí a sacerdotisa dizia, você tem que fazer tal e tal e tal coisa, você tem que entregar tal e tal e tal negócio, tem que cumprir esse determinado ritual para que Afrodite conceda o que você está querendo. Eram mulheres, eram sacerdotisas, que raspavam as suas cabeças, e geralmente, por ser a divindade da fertilidade, você sabe que sacerdote é isso, é o intermediário entre a divindade e a pessoa que está buscando. Então, as sacerdotisas se deitavam com as pessoas, tendo intimidade sexual, porque através daquele ato, eles entendiam que a intimidade daquela pessoa com a sacerdotisa, criava a intimidade daquela pessoa com a divindade, para que ela recebesse o que queria. Pensa numa situação imoral ao extremo. Aí esse povo que está acostumado com isso, converte e vem para a igreja. Só que a santificação não é num estalar de dedos, a confusão continua na igreja. Porque o pessoal não sabe o que fazer. Paulo passou lá, pregou, o povo converteu, ele deixou numa casa e foi correr o mundo, e o povo começou a ser crente achando que estava acertando, mas estava errando em muitas coisas. É por isso, diga-se de passagem, que Paulo orienta essa igreja em específico para as mulheres, quando vierem para o culto, botar um pano na sua cabeça. Sabia disso? Você já viu? Na carta de Paulo aos Coríntios, ele orientando que as mulheres têm que ficar quietas e botar um pano na cabeça. Quem já viu essa orientação de Paulo, levanta a mão. Ah, tem na sua Bíblia também? Pois é, você já entendeu o porquê disso? Por causa das sacerdotisas. Precisa ter uma atitude contrária para mostrar, aqui é diferente. Então aqui mulher fica quieta. Ah, pastor, está vendo? As mulheres não podem falar na igreja. Não, isso é um problema lá de Corinto, irmão. Ah, está vendo? Toda vez que vai fazer culto tem que botar pano na cabeça as mulheres. Não, meu irmão, é porque a sacerdotisa estava convertendo e vindo para a igreja. O pessoal, sabendo da vida pregressa daquela mulher, porque ela estava com a cabeça raspada, tratava aquela mulher diferente, tratava mal. E Paulo faz, não pode fazer acepção de pessoas. Converteu, todo mundo é igual. Paulo, mas como que a gente vai tratar a sacerdotisa de Afrodite igual a Dona Maria costureira que converteu? Dona Maria criou 12 filhos, uma mulher boa, educada, boa vizinha, boa funcionária, e essa mulher sacerdotisa que estava fazendo sexo com o povo lá no templo, agora converte, vem aqui, como é que a gente trata igual? É difícil mesmo, irmão. Nós somos preconceituosos. Aí o Paulo fala, então para resolver esse problema, faz o seguinte, todas as mulheres agora, quando for para o culto, bota um pano na cabeça. E agora não vai dar para saber mais quem era sacerdotisa e quem não era. Bota um pano, mulher fica tudo igual. Com um pano na cabeça, ninguém trata ninguém diferente. Você entendeu? Diz amém. Você vai esquecer dessa mensagem, mas você nunca mais vai esquecer dessa imagem, eu com esse paninho na cabeça. É o poder da ilustração. Queridos, aí Paulo entra no assunto da comida. Porque lá no templo pagão, um dos rituais era oferecer uma comida, já viu isso? Isso é antigo. Oferecer uma comida para a divindade. E alguns eram convidados a comer junto com a divindade. Então, a divindade de Corinto pedia um determinado tipo de comida, sempre aqueles mesmos tipos de comida. O que é que Paulo faz? Orienta para os coríntios, irmãos, vocês já não sabem que esse tipo de comida é oferecido para as divindades pagãs?
O pessoal da feira, porque o pessoal lá, todo mundo, a religiosidade daquele povo era ir no templo pagão, adorar as divindades gregas, principalmente Afrodite. Então o cara tinha uma barraquinha na feira e ele vendia presunto. O que é que ele faz? Ele acorda, pega os presuntos dele, vai lá no templo e pede a divindade. Ô, sacerdotisa, vê com a divindade aí o que eu tenho que fazer, porque eu preciso vender todos esses presuntos hoje lá na feira. Aí a divindade, tudo bem, você tem que deixar meio quilo de presunto aqui para ela. Aí dá para a divindade, as meninas que comiam tudo, é lógico. Aí ele ia para a feira acreditando, a divindade me abençoou, agora eu vou vender todos os meus produtos aqui na feira. Aí esse cara converte. Quando ele converte e vem para a igreja, ele fala, gente, posso dar uma dica para vocês, agora que nós somos irmãos em Cristo? Não come presunto da feira não. Que é isso, irmão? Por quê? Porque eu vivi lá, eu sei como é que funciona. A galera vai lá no templo, consagra lá para a divindade pagã e depois vai vender. E quando a gente come aquele negócio lá da feira, a gente está comendo a comida que foi consagrada para o ídolo. Aí o pessoal, é mesmo, rapaz? Então o pessoal da feira faz isso? Faz, eu fui feirante muitos anos. Eu estou falando, aí ele dava o testemunho, contava a história, o povo morria de medo. Ai meu Deus, não pode comer mais presunto. Aí tinha uns caras mais doidão, que falavam assim, que nada, Deus me abençoou, quem é o capeta para me amaldiçoar? Eu vou pisar na cabeça dele, me dá 3 quilos de presunto aí. E pegava e comia. Aí o povo falava, misericórdia, ele está comendo presunto. Ele vai morrer, que o presunto está amaldiçoado. Aí chega a notícia lá no Paulo. Paulo, tem um povo que come presunto, tem um povo que não come presunto. Como é que a gente resolve? Aí o Paulo, gente, vamos fazer o seguinte. Quem come, come para a glória de Deus. Quem não come, não come para a glória de Deus. Comendo presunto ou não, faz tudo para a glória de Deus, está tudo certo. Quem acha que tem que comer, come. Quem acha que não tem que comer, não come. Quem quer viver desse jeito, viva. Quem quer viver do outro, viva. Tudo seja para a glória de Deus. Você está comendo para a glória de Deus? Sim, eu vou comer para Deus ser glorificado. Para esses idólatras ver que as comidas deles não matam um crente. Porque o crente tem Jesus, não morre por causa de presunto sacrificado a ídolo. Para a glória de Deus. Aí o outro fala, misericórdia, eu não vou comer o presunto, porque o presunto é do capeta, eu não quero, aleluia. Amém, para a glória de Deus. Entendeu? Tem gente que quer fazer um negócio num dia, porque a divindade tinha um dia específico de acessar a sua intimidade. Aí o pessoal em Corinto começa a querer fazer as coisas só naquele dia. Ou tem gente que não quer fazer naquele dia, porque senão vai confundir com a divindade. O Paulo fala, gente, vocês estão fazendo diferença de dia ou outro dia, seja num dia ou no outro, viva para a glória de Deus. Então o Paulo é o cara prático, entendeu? É o cara que diz assim, você quer comer, meu irmão? Vai ser para a glória de Deus? Então come. Você quer parar de comer? É para a glória de Deus? Então para de comer. É como se ele estivesse dizendo, faz o que vocês quiserem, só não atrapalhem o andamento do evangelho em Corinto. Bota de novo o versículo, meninos, para mim. Presta atenção, se não é isso que ele está dizendo. Ele vem lá de cima falando da comida, depois você confere aí. Mas se vocês vão comer, ou vão beber, ou vão fazer qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 32. Presta atenção se não é isso, a orientação. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, com os negócios dos dias, que vocês estão querendo guardar o sábado, e não pode comer carne de porco, e não pode isso, não pode aquilo, por causa da orientação dos judeus, nem tropeço para os gentios, que gosta de comer o presunto da feira, e que trabalha no sábado, e não vê dificuldade nenhuma para isso. Nem para um, nem para outro, nem para a igreja de Deus. Para de brigar por causa de comida e dia da semana. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer comer, coma. Mas que a igreja em Corinto viva para a glória de Deus. E aí, para encerrar, a tampa do caixão, assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos.
Paulo está dizendo: meus irmãos, larga de ser cri-cri, larga de ser chato, larga de querer botar regra na vida dos outros. Você está sendo pedra de tropeço. Seja agradável e não atrapalhe Jesus de salvar aí onde você está. Porque Jesus está salvando, Jesus está falando, Jesus está se revelando, Jesus está operando, e às vezes a igreja está atrapalhando Jesus. Porque está inventando um monte de regra que Ele não mandou fazer, que está botando um monte de padrões que Ele não mandou botar, que está exigindo um monte de coisa que Ele nunca pediu. A gente vai criando um monte de celeumas que atrapalham a Jesus de salvar os que estão à nossa volta. Amém. É isso, é só isso. Portanto, querido, nesse novo tempo que se abre agora diante de nós, o ano de 2024, que nesse novo tempo você tenha na sua vida uma nova motivação. Que a sua motivação seja viver para a glória de Deus. Não atrapalhar ninguém de ser salvo. Eu quero propor a você essa nova motivação. Não importa o lugar, no trânsito, no trabalho, no condomínio, com o vizinho, com o parente, seja com quem for, na dificuldade que aparecer, nós vamos viver para a glória de Deus, para não atrapalhar ninguém de ser salvo. Que essa seja a nova e nossa motivação para 2024. Quer comer? Come, para a glória de Deus. Não quer comer? Não coma, para a glória de Deus. Quer fazer? Faça, se for para a glória de Deus. Não quer fazer? Se for para a glória de Deus, não faça. Portanto, fazendo ou não, que seja para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado através de nós e que nós não sejamos pedra de tropeço para os que hão de ser salvos. Que assim seja, para a glória dele, em nome dele.